Bem-vindos a mais uma semana de Gente que Ama a Gente, o podcast que fala com pessoas que gostam de fazer muito mais do que aquilo que é normal. Hoje tenho comigo um daqueles que era para ser o primeiro ou segundo convidado na altura, o meu grande amigo Ricardo Rezado. Muito prazer, uma honra enorme estares aqui, antes de mais. O prazer é todo meu e para já um pedido de desculpas, já eu sei que era para ser dos primeiros a vir, mas pronto, isto a vida realmente podia ser um bocadinho mais fácil, mas pronto, já cá estou. Já cá estás. Exatamente. O Ricardo vai ser aqui, há bocado a vir para cá, estava aqui a pensar em duas coisas, que era, há convidados que eu conheço mais ou menos ali as coisas, há outros que, como é que é o teu caso, conheço muito mais, o que é bom, e por outro lado, não sei muito bem como começar com tanta coisa que eu admiro em ti, de há muitos anos, e vou começar se calhar mesmo pelo princípio. Ok. Que é, quem foi o Ricardo criança? Como é que foi a tua criancice, Ricardo? A minha criancice foi uma criancice extremamente feliz. Portanto, a vertente que vem em mim hoje em dia era aquela que eu já tinha na escola primária, muito provavelmente, porque eu tinha, das primeiras recordações que tenho da escola primária, é de ter a minha primeira alcunha, que era o palhaço. Ok. Pronto, chamavam-me o palhaço porque eu, sempre tive, não é que tivesse jeito, nem tenho para contar anedotas, nem nada disso, mas sempre fui uma pessoa bem disposta, um miúdo bem disposto, acho que ainda sou um miúdo, grande, mas miúdo, mas sou um miúdo bem disposto, sempre fui assim, sempre encarei a vida assim, e pronto, acho que é um bocado isso. O Ricardo sempre foi, desde miúdo, um gajo descontraído. Miúdo de bairro ou nem por isso? Eras de bairro? Miúdo do bairro da Caixa, caramba. O bairro da Caixa, na cidade de Peniche, para quem é de fora. Exatamente. Okay. Miúdo do bairro da Caixa, atualmente bairro de Santa Maria, mas era o bairro da Caixa, um miúdo que jogava com as caricas nos lancis, que jogava a bola no Parque da Bola, que jogava à apanhada, que jogava ao mata, que jogava tudo e mais alguma coisa, porque na altura não havia Playstations, não havia internet, não havia... Tu sabes bem o que é isso, não é? Tu viveste, se calhar, tudo isto que eu disse agora, mas noutro bairro. Pronto. E depois não podia haver muitos cruzamentos de bairros, que senão a padrada que até está lá. Olha, vamos passar à escola. Tu fizeste, se calhar, o 12º, foi? Não, nem cheguei sequer a acabar o 12º. Okay. Apaixonei-me tanto pela noite, a minha mãe bem me avisou, filho, tu vais estudar, filho. Tu vais estudar. E eu nunca fiz caso da Maria Clara. Aliás, a minha mãe nunca foi um bom exemplo. Digo isto na brincadeira porque a minha mãe passou da escola secundária para o ciclo. É das poucas pessoas que fez isso. Portanto, a minha mãe trabalhava na escola secundária e quando o ciclo preparatório abriu, ela foi para o ciclo preparatório trabalhar. Portanto, a minha mãe foi daquelas pessoas que regrediam. E eu levei sempre isso, mãe, não digas agora vou estudar. Já estava a trabalhar. Na altura já trabalhava no Volá, já tinha trabalhado na rádio, já fazia tudo e mais alguma coisa, já era DJ. Caramba, agora continuar a estudar valia a pena. Sempre pensei assim, hoje em dia arrependo-me. Falo isso várias vezes com os meus filhos, muito honestamente. Epá, não sejam burros como o vosso pai, man. Não façam isso. Continuem, mora, força e apliquem-se. E graças a Deus eles têm-se aplicado. Ok, então vamos começar nessa altura. Tens uma voz incrível, de rádio, que eu muito invejo, cada vez que ouço aqui uma coisa. Foi quando é que tu, não sei se nós falamos ao bichinho, ou seja, a rádio apareceu como na tua vida? Começamos por aí. Ok, então a rádio aparece na minha vida, aos 14 anos de idade. Okay. Eu andava na escola com um colega meu ali de São Bernardino, que é o João Luís Albuquerque. O João Luís Albuquerque, a mãe dele trabalhava na Rádio Litoral de Peniche, por cima da Monza. Okay. Já podemos fazer publicidade porque a Monza já fechou. Aqui pode fazer publicidade a qualquer coisa. Então tudo bem. Os estúdios virados ali para o mercado municipal e eu, entretanto, começo a ir ver as instalações da rádio, coisa que eu era tudo muito arcaico na altura, evidentemente, muito analógico na altura. Portanto, só para teres noção, os spots eram passados em cassetes daquelas, imagina, dos jogos de ZX Spectrum. Do Spectrum, sim, perfeitamente. Essas cassetes pequeninas, com muito pouca fita.
e começo-me a apaixonar por aquilo porque via a azáfama que era, um estúdio lá dentro. Ou seja, tudo o que é tecnologia hoje em dia, na altura não havia. Portanto, havia um locutor lá dentro, 2 pratos giradiscos e uma mesa de mistura e um microfone. E depois havia o técnico cá fora, que lançava as publicidades, controlava o som, os níveis, essas coisas todas. Portanto, eram sempre necessárias praticamente 2 pessoas para fazer rádio nessas alturas. E eu comecei-me a parar. Um dia gostava de trabalhar. Sempre um dia, pronto. Eu um dia gostava de trabalhar nisto. E continuámos a ir e tal. Houve um dia que houve realmente a oportunidade de eu fazer assistência técnica. Chamava-se assim: olha, ficas na técnica hoje, está bem? Ok, eu fico. Então, controlava, preparava os spots do próximo bloco publicitário, chamadas telefónicas, tu é que punhas as pessoas no ar. E pronto, foi assim que nasceu. Depois, uma evolução natural, portanto, trabalhei com, e atualmente, grandes nomes da rádio a nível nacional, que se calhar muitas pessoas não fazem sequer noção. O Carlos Bastos, aqui de São Bernardino também, está no Grupo Renascença há muitos anos, e que ouvimos, se calhar, no AXN, no National Geographic, porque ele faz dobragens e faz todo esse tipo de situações. Trabalhou comigo e eu era técnico dele do desporto. Portanto, ele fazia a emissão de domingo à tarde nos relatos do Peniche, que a rádio dava. Havia o Zé Monteiro que fazia a reportagem fora, havia o Rachão que fazia o relato, e nós em estúdio tínhamos que controlar aquilo tudo. Pronto, havia uma equipa permanente na rádio que via os resultados das outras equipas, telefonemas, coisas. Não havia internet. Era um mundo completamente diferente. Completamente diferente. Assustador hoje em dia. Eu se calhar estou a dizer isto e os miúdos dizem: ele está a falar em que? Isto foi em que século? Isto foi no século XX, evidentemente, mas era uma coisa completamente diferente. E realmente, tudo isto porque passei, enquanto miúdo, estamos a falar, quando eu tinha 14 anos. 14, 15 anos, não fazia locução, não fazia nada disso. O acesso quase ao estúdio estava-me quase restrito. Mas eu ia sempre para casa, para o Bairro da Caixa, ali pela Rua do Galhalhás, em direção ao... como é que se chama? Ao pavilhão polivalente, e ia sempre a treinar a voz. Eu ouvia o que eles diziam e eu ia repetindo aquilo à minha maneira. Boa tarde, passam 8 minutos das 16 horas. Bem-vindos a mais uma emissão aqui na Rádio Litoral de Peniche, uma teca de rádio. E fui treinando, até que um dia aquilo comecei a gravar spots, de maneira analógica também. Pronto, e aconteceu. As coisas aconteceram naturalmente. Comecei. E ainda hoje fazes rádio? Ainda hoje faço rádio de uma forma um bocado mais afastada. Portanto, tenho os takes todos gravados. Não estou na rádio. Há pessoas que às vezes se cruzam comigo na rua e dizem assim: epá, eu acabei de te ouvir. Eu sou como Deus. Estou em todo lado. Tu pensas que eu estava na rádio realmente? Pronto, mas é assim. Tenho os takes todos gravados. Gravo os takes para a 102 FM, com vários ritmos, com todo o tipo de mensagens, e depois é um trabalho que o Nuno Jorge e o Luís Parreira fazem de casa, que é as filas, ok? Eu tenho um take que digo: boa tarde, vamos agora à informação do estado do tempo para amanhã. Nuno Jorge conta-me tudo. E o Nuno Jorge, esse sim é que grava tudo o que está previsto, não é? E tal, vai chover, vai fazer sol, não sei o quê, e junta essa gravação à minha gravação. Portanto, aquilo vai fazendo uma fila. Se repararem, eu nas emissões nunca apresento uma música já a seguir. Claro. Vamos à música já a seguir na 102 FM Rádio. Continuação de boa viagem para todos. Boa tarde, bom fim de semana. Pronto, é assim. E o milagre faz-se. Olha, e nessa altura a música? Portanto, estamos a falar de rádio, 14, Sim. 15. A música. O que é que ouvias? O que é que gostavas? Essa é a primeira coisa. Quais eram os teus gostos musicais naquela altura? Sempre fui muito, muito influenciado pelo meu irmão. O meu irmão foi disc-jockey do Fellini, foi disc-jockey de Brutus, foi disc-jockey do Sete Chaves, tudo casas que eu julgo que nunca cheguei a conhecer. Mas lembro-me de ouvir todas estas histórias em casa e não sei o quê, e o meu irmão ouvia muita música em casa. E comecei a ouvir também, e aí sinto mesmo que fui influenciado por ele. Continuo a ouvir bandas como Genesis, como Pink Floyd, como... Pronto, música. Chamo de música. Se as pessoas pensam eventualmente, o PDG, faço ideia que ele deve ser uma loucura, em casa só ouve brasileirada. Tanga. O PDG não ouve brasileirada em casa, muito pouca.
A menos que esteja a preparar uma noite mais específica. Eu não ouço música brasileira em casa, honestamente. A não ser que prepare um carnaval. Claro. Uma coisa. É raríssimo ouvir música brasileira em casa. Ivete Sangalo, acredito que o João Maria viu o podcast do João Maria, que o João ouve música brasileira de manhã à noite. Ok? Eu já não consigo. Já não consigo. É o que é? São gostos. São gostos. Então, mas estava nessa altura, começas pelo gosto musical. Sim. A rádio também. A rádio também. E vai crescendo a coisa. E eu quero chegar aqui, não aos dias de hoje, mas como é que tu tens um contacto que a experiência há de ser diferente? Okay. Então, com esse amigo João Luís Albuquerque, ele tinha realmente o bichinho de ser DJ. Junta-se ali a fome e a vontade de comer. Eu era a fome, ele era a vontade de comer. E o Charlie, nosso amigo também, toda a gente conhece o Charlie. E sou o amigo do João Luís Albuquerque também. Exatamente. Toda a gente conhece o Charlie ali da discoteca Octopus, que foi a primeira discoteca onde eu pus música. Portanto, eu não comecei no Valhalla, comecei um bocadinho antes. E aquilo foi giro porque começámos a ver ali, eu disse, isto é muito mais do que ser locutor. A dinâmica, a cena, as passagens, o acertar as batidas, porque na altura não havia CDs. Claro. Não havia nada digital. Portanto, era música tocada em vinil, os pratos da rádio nem eram nada do outro mundo. Quando a gente se apanhava com um Technics 1200 ou 1210 à frente, aquilo era o cereja no topo do bolo. Portanto, é o melhor prato do mundo para se misturar. Para já é um prato que não tem correia, é um prato com tração direta, pitch, aquilo é... E depois é a percepção de cada DJ. Pronto, aquilo é tocar música. Tudo o resto é passar música. É passar música. Pronto. Agora, o pôr música, e recordo-me tu teres perguntado isso ao João no podcast dele. A diferença é exatamente essa. DJ é aquele que... claro que eu não vou desprezar todos aqueles DJs hoje em dia que são digitais. Hoje em dia quase nem há pen. Portanto, os controladores têm um disco rígido, estão ligados a uma cena de streaming. Quase... Isto qualquer dia a gente está em casa deitados e estamos a fazer uma noite qualquer. Vai ser assim. Nos discos de vinil, realmente, o toque era incrível. E comecei a viver aquilo um bocado na rádio também. Mas depois começaram a surgir os convites. Vai lá à discoteca. Não? Atenção, nada de noites. Portanto, matinés. Nas matinés da Octopus. Pronto, e a malta ia um bocadinho à matiné, numa altura em que ainda só viam slows. Eu estava sempre à espera disso no fim para ver se arranjava algum par para dançar. Exatamente, e a malta aos beijinhos e tal. E um gajo ali depois tocava aqueles medleys do 60 Slows, que era aquele disco capa amarela. Brian Adams, brutal. Aliás, foi das primeiras músicas que toquei, acho que foi o Everything I Do, I Do It For You. Aquilo era um malhão. Era beijar até não haver mais não. Havia meninos ali e meninas que começava, assim que começava, colavam a boca. Amigo, aquilo era até o fim da música. Pronto. E um gajo na cabine, não é? Eu assim, pronto. Ricardo, diz uma coisa, nessa altura já havia o nome PDG ou não? Não. PDG surge no Valhalla. Uma colega minha lembrou-se. Eu quando fui para o Valhalla trabalhar, para aí em 1994, no dia 15 de junho. Os verões eram completamente diferentes. Portanto, a gente começava a trabalhar em julho, terminávamos em setembro. Junho, julho e agosto, como é que era? Qualquer coisa assim, ou julho e agosto, não havia folga. Havia uma folga, mas a discoteca não fechava nenhum dia. Ok. Portanto, tu escolhias, tínhamos uma folha lá no corredor, que escolhias entre domingo e quarta-feira para folgar. Olha, eu esta semana quero folgar o domingo. Pronto, tiravas a folga. Na altura o Valhalla trabalhava com, julgo eu, cheguei a contar 42 pessoas. Era incrível. Quando fui para o Valhalla trabalhar, portanto, durante a semana eu andava aí com o Joléu a colar cartazes, a ajudá-lo. Colávamos para aí cerca de 1000 cartazes por semana. Os cartazes da Miss Cool, da Miss T-shirt molhada, da Noite da Espuma, da Festa da Espuma, tudo o que eram festas na altura da berra, não é? Portanto, aquilo era gira à brava, muito bom. E depois chegávamos ao Valhalla, comíamos um hambúrguerzinho e não sei o quê, ficávamos ali mais um bocado, coisa. E eu ao fim de semana trabalhava naquele bar lá dentro, que chegou a ser depois, posteriormente, o Tropical Bar. E aquele bar, na altura, eu fui lá para dentro trabalhar
eu só tocava rock. Ok. A pista cá fora trabalhava normalmente e aquele bar lá dentro só tocava rock. E há uma colega minha que se chama Sónia, que trabalhava na caixa e que me diz assim uma noite, assim, ao final da noite, e diz: tu não és DJ nenhum? Não és DJ nenhum? Eu disse: não sou. Agora não sou. Não, pá, só tocas rock. Tu és um projeto de discos jockey. Não és DJ nenhum. Olha, ficas o PDG. Assim, agora fica o PDG, mas estás parvo. Ficas o PDG. Pronto. E assim fiquei o PDG. Na altura que depois tive que assumir a cabine, porque o Rui Manias foi abrir a Splash. Na altura que fui assumir a cabine, ela vem ter comigo e diz assim: agora sim, agora vais passar a ser o DJ, o DG. Eu disse: não, agora fico mesmo o PDG. Foi até hoje. Na altura PDG, e até hoje, significa Projeto Disc Jockey. Há malta que já dizia que, já me disseram inclusive, o filho do Farias dizia Pai de Jesus. Pai de Jesus, PDG, não é? Pai de Jesus. É quase. Mas já me chamaram de tudo e mais alguma coisa com essa, fazer a tradução do PDG. É só Projeto Disc Jockey, graças à Sónia. Já voltamos ao disco jockey? Sim. Música? Sim. DJ, já falaste? Falaste na rádio? Sim. Mas tu tens um talento assim também assim um bocadinho fora do normal no que diz respeito à criação. Sim. Fora do normal. Só digo verdades, hein? Só digo verdades. Tranquilo, estou só a ouvir. Nem me pagaste nada. Nada. E aí eu sei que é fora do normal, porque eu como sou ligado a essa área, quer seja dos softwares, quer seja da criação musical ou não, percebo e consigo ver em ti aí uma cena mesmo fora do normal. Onde é que tu tens contacto? No meio dessas duas coisas que falaste agora, como é que começa a aparecer a parte de criação? Quer seja criação de música que tu sabes fazer, quer seja criação de imagem, quer seja criação digital. Como é que tu consegues depois passar daí e dizer assim, olha, um computador e um programa se calhar também é uma cena que eu... Exatamente. Começa tudo enquanto eu trabalhava no Volga. Portanto, na altura trabalhávamos com uma gráfica em Peniche, a arte gráfica. Arte gráfica? Isto é tão longínquo, porque eu, cada vez que fazia um cartaz na minha casa ou em casa do Nuno da Mata, já tínhamos uns programas, já tínhamos qualquer coisa para fazer aquilo. E tem que se fazer uma publicidade para isto, ok? Aquilo só podia ter 1,4 megas porque era o que a disquete deixava levar. Claro. Portanto, hoje em dia isto é impensável. Quando comprei a minha primeira Drive Zip, eu disse, consigo levar 100 megas agora. Portanto, foi uma vitória tremenda. Mas começo a ter contacto com esse tipo de situações quando começo a ter necessidade de evoluir um bocado mais no Voila e começar a criar cartazes, começar a criar todo esse tipo de situações, cartazes, flyers. E aquilo foi mais uma vez. E atenção, eu sou uma pessoa, eu não tirei curso nenhum. Ok. Eu sou um autodidata, portanto, perco realmente. E aí, o termo perco sequer não é bem aplicado aqui, porque não é perder. Para mim é ganhar. A minha mulher às vezes ralha muitas vezes comigo, o que é que estás aí a fazer no computador? Investes muito tempo a aprender. Estou a aprender, mas na altura não haviam nada no YouTube como existe hoje. Hoje em dia a gente chega ao YouTube, desde emparafusar um parafuso a montar um avião, estão aos tutoriais todos. Os brasileiros são impecáveis para isso, que eles ensinam tudo. Na altura a gente tinha que aprender por nós próprios. Eu aprendi a pôr música por mim próprio e ninguém me ensinou. Não tive ninguém a ensinar-me. Na altura do Volá, o Joléu que trabalhava comigo tinha realmente ordens. Olha, quando o Ricardo não tiver aulas, vais buscá-lo a Peniche, ligas para a pizzaria, o encontro é na pizzaria, vais lá buscá-lo, vês se ele está lá e trazes para ele treinar. E eu estava ali até às 7 e tal, 8 da noite a treinar todos os dias. Não tinha 2 pratos em casa, não é? Claro. Pronto. A situação de tudo o resto, do design, dos programas, dos vídeos, não sei, é tudo autodidata. Vamos à procura. São tudo áreas que me interessam. Eu sou interessado por muita coisa. Diz-me uma coisa, muito sincera. Não sei se alguma vez pensaste naquilo que eu te vou perguntar. E quero que respondas da maneira mais franca que possas responder. Até porque isto não vai ser visto por ninguém. Ok. Tu tens noção do talento que tu tens? Nem faço a menor ideia.
Para já não penso muito dessa forma. Para já porque sou uma pessoa simples. Não? Isso, a pergunta não Sim, tem a ver sim, com sim. simplicidade. É se Pronto. tens Mas noção. não. Claro que não. Evidentemente que não. Sei que realmente sou. Posso eventualmente ser uma pessoa influente. Sei que há malta que me conhece. Mesmo, por exemplo, este fim de semana passado no Carnaval de Verão, eu fartei-me de dar abraços, beijinhos e parabéns. A malta, PDG, caramba, isto é assustador. Parece sei lá o quê. Agora, a nível de trabalho e tu sentis que realmente não. Então vou dar aqui um exemplo, claro. Claríssimo, aliás. Que é, uma vez fui ter contigo, e as pessoas que são ligadas a esta área vão perceber rapidamente, para tu me fazeres qualquer coisa. Estou-te a mentir. O nosso amigo João Pitor Digital, João Martins, fez-me, foi depois no sítio que já vamos ao sítio onde tu trabalhas hoje também, ou o que é que tu fazes hoje, fez-me para cada canção do meu CD uma pintura, um quadro digital, lembras? Exatamente. Pronto. E tu depois agarraste naquilo e aquilo era para ser impresso nos cartazes, que ficou em A2, acho que é A2. Exatamente. Tens também. A2. É isto, não é? Exatamente. E tal. E depois tu chamaste-me para eu ir lá ter contigo. E disseste-me assim, olha, há aqui uma coisa que eu quero que tu me digas, que é, tu queres fazer um quadrado com a fotografia e um quadrado com a letra, na parte de trás. E porque é que tu não juntas a letra à imagem? Sim. Disse, pá, quem pintou isto foi o rapaz, deixa-me primeiro pedir autorização, lembras-te? E liguei a ele e ele disse, pá, façam aquilo que entenderem. E o resto é história, ou seja, tu demoraste nem 2 minutos, e é por isso que eu digo, se tu tens noção do talento que tu tens, que é, tu demoraste 2 minutos, eu nem sei se foi 2 minutos, sem pegares no rato, só com atalhos, acho que era o CorelDRAW que tu estavas a usar, e fizeste a primeira montagem do Naquele Mar, com a letra, mas eu não consigo explicar aqui o que é que tu fizeste, porque não foi agarrar naquilo e meter lá, foi finalizar aquilo que hoje Exatamente. está o quadro. É o produto final. Ou seja, e quando eu te faço esta pergunta, se talvez quando fores para casa hoje antes de deitar, possas pensar nela mais um bocadinho. Que não seja para ti, que seja depois para passagem aos teus filhos. Que é, tu se fizeres uma retrospectiva deste exercício que eu te estou a dizer, tu vais ter que idealizar o seguinte: como é que eu sou capaz de fazer isto desta forma? E só te consegues perceber o talento que tu tens, por exemplo, se tu me pedires a mim para fazer o mesmo. Ok. Ou é ela. Ok. Estou a perceber. E isto é surreal. E eu passo isto algumas vezes por dia, porque lá na câmara faço também um pouco de trabalho de vídeo, e quando vou explicar a eles o que é que eu fiz ali num instantinho, eu ouço assim de uma forma diferente, mas assim, epá, como é que tu conseguiste fazer isto tão rápido? E quando eu vou pensar nisto, é aquelas horas que tu dizes que a tua mulher está sempre a chatear. E portanto, não é normal tu fazeres isso, e eu sei porque sou ligado a essa área, e eu acho que devias refletir um bocadinho mais sobre os talentos que tu tens. Uma vez num café, para acabar, que quem está aqui a falar és tu. Aliás, isto é uma conversa, não é? Evidente. Estavas com um computador antigo fixo no bairro do Visconde a gravar uma canção de carnaval para o bairro. Eu fui lá ao Café Santa Cruz. E tu estavas com o microfone assim, e estavas a fazer as gravações e tal. E eu fiz-te as coisas que eu me lembro. E tenho uma memória, Realmente? tenho uma memória de caca. Isso estou eu a ver, de caca. São coisas que me marcam. Tomas mesmo ao fante, de certeza. E eu perguntei-te assim, mas tu vais gravar aqui, era o Zé Júlio a cantar, vais gravar aqui com este eco todo, já está gravado, queres ver? Tal. Não tinha eco. E portanto, este tipo de coisas, que é tu conseguires fazer em 5 minutos, mas não é fazer bem feito. Aquilo que alguém demora, aqueles que conseguem 10, 1 hora, meia hora, 1 hora, é de uma raridade surreal. Não tenho sequer, aliás, nem penso sequer nisso. Mas é para refletir. Sabes onde é que se ganha? E tu agora já vais dizer onde. Onde é que se ganham os campeonatos, muitas vezes as corridas de Fórmula 1? É na boxe. Exatamente. É na boxe. É no tempo gasto na boxe. Estás a ver ou não? Perfeitamente. Não é a correr. E portanto eu queria nunca tinha a oportunidade de dizer-te isto, mas eu acho que, aliás, eu tenho a certeza que tu não tens essa
Não. Essa noção, porque se tivesse a noção daquilo que tu fazes e do potencial que tu, na área que tu escolheres dessas 3, poderás fazer. Bem, vamos continuar. Continuávamos falámos no desenho, naquelas coisas. Vais crescendo. Sim. E arranjas um trabalho, ou não? Ou arranjas 2, ou 3, ou 4, ou desde essa altura nunca paras de trabalhar? Eu nunca paro de trabalhar. Nas 3 áreas? Sim, porque eu saio do Valé em 2009. Ok. Tinha prometido à Helena, eu assim, olha, quando tu engravidares do nosso segundo filho, acaba-se a noite para mim. Tanga tremenda, não é? Acabou-se em parte uma coisa, a noite do Valé. Uma coisa é tu seres obrigado a fazeres noites. Ok. E quando tu és obrigado a fazer uma coisa, aqui começa a deixar de fazer sentido. Portanto, começas a deixar-te andar, as coisas não começam a correr como tu queres. Portanto, eu gosto de fazer noite quando, mesmo há bocado, mandar uma mensagem: queres fazer noite este sábado? É para este sábado? Não, tenho a festa de Nosso Senhor da Boa Viagem, vou apresentar os concertos e coisas. Não posso, não. Pronto. Já me reservo muito hoje em dia. Na altura, a noite era uma obrigação. Pronto. Eu na altura disse à Helena assim que tu és doido, agora vais-te embora do Valgar. Vou, então procura outra coisa qualquer. Então, entre vinil e vinil, olha, claro. Fui para o vinil, mas para o vinil autocolante, evidente. O vinil já tinha deixado, já tocávamos muitos CDs e não sei o quê. Não era muito digital quando me vim embora, já era alguma coisa digital, mas não tanto como é hoje. Hoje é praticamente tudo digital. Eu acho que só eu e o João Maria é que tocamos CDs ainda. E o Nuno da Mata também. O Nuno da Mata ainda leva uns CDzinhos de música brasileira. Mas de resto, muito pouca gente leva CDs, carrega CDs. Pronto. E mudei de vida. Em 2009 fui trabalhar para uma área muito mais tranquila e hoje em dia só faço noites, pronto, quando me apetece, evidente. Não faço sempre. A família é muito importante e cada vez mais do graças a Deus. Já vamos lá. Mas é assim, é só uma questão de escolhas. A escolha no projeto PDG passa por onde, neste momento? Mas escolho no... Há algum objetivo específico? Não. Rigorosamente. PDG é diversão. O PDG tanto pode tocar música brasileira como pode fazer... Ontem me ligaram, tens que vir aqui, mas só de fazer anos 80 e 90. Ok, marca isso para setembro. Tudo bem, tranquilo. O PDG não tem que tocar só música. Eu sei que fiquei muito catalogado com a situação da música brasileira, desde que saí do Valá. Aliás, porque eu fiz muitos carnavais no Valá, claro. E sabia, pronto, e fiquei aí fiquei reconhecido exatamente pelos carnavais que fiz no Valá. E depois fiquei reconhecido pelos carnavais que fiz cá fora também, fora do Valá, e outros já quando não trabalhava no Valá, mas fui lá fazer o último carnaval no Valá. Pronto, foram momentos muito especiais, mas pronto, o PDG não tem de tocar só música brasileira. Estou muito catalogado como isso. Porquê? Porque o Peniche vive muito disso. É muito mais fácil tu fazeres e teres rentabilidade num bar estando a tocar a música brasileira do que, para mim, isto é a minha interpretação. Claro que sim, é disso que estamos a falar. Mas, do que estar a tocar uma noite inteira de rock dos anos 80. Completamente diferente. Enquanto metes toda a gente... Nota-se no consumo, nota-se no ambiente, nota-se em tudo. A minha escolha na música brasileira e o tocar música brasileira nos bares, nas discotecas, não sei o quê, prende só a isso. Porque aquilo vende, aquilo rende. E as casas, quando me contratam, sabem o que é que eu vou tocar. Nunca tiveste aquele objetivo, como eu, quando tinha a banda de rock, de correr o país todo? Não, nunca. Oportunidades apareceram, como é óbvio, não é? Evidentemente, eu acho que o mais longe que fui foi, eu vou já dizer, foi o meu amigo Ismael, convidou-me para ir tocar a uma discoteca que ele era residente na altura, julgo eu ali para o lado da Arruda dos Vinhos. E eu fui lá fazer a noite com ele e é evidente que não foi fazer house com ele, claro. Tranquilamente. E gostei bastante, mas e depois vi para casa. Então estava um frio tremendo. Eu disse, isto não é para mim. Não tens esse não, é engraçado. Nunca tive. Gosto muito de estar perto de casa, gosto muito de
estar na boa, com os meus amigos, gosto de dar os abraços, os beijinhos, não sei o quê. Malta conhecida, não é malta que não conheço de lado nenhum, nem sonho o que é que eles querem. Eu às vezes estou num bar qualquer e eu assim, eu vim aquele grupo e está armada. Eu sei a música que eles querem. Eu sei que música é que assim que eu meto é braços no ar, pronto, já sei, já está armada. Então, ainda assim significa que nesta zona aqui há mercado para que, claro que tenhas trabalho e se quiseres ainda ter o dobro. Sim, sim. Isso é interessante perceber, Claro que sim. é interessante. Claro que sim. Então agora vamos aqui continuar, vamos crescendo nesta coisa. Uma pergunta que fiz ao João, que sou um chato nestas coisas da música, que é nunca vais fazer ou nunca vais pensar fazer nessa área do PDG ou na área do disco jockey, nem que seja uma, se calhar até já tens, a canção original? Não, nunca. Nem nunca pensei nisso. Quer dizer, pensar a gente pensa sempre. Claro. Mas não. Reconheço mesmo bravura, empreendedorismo, não sei o quê, do nosso amigo Sudaca, que Sim. já lançou 2. E é giro. A única coisa que eu gosto honestamente é sair com a malta do Age Alzira, mas aquilo para nós não nos dá quase trabalho nenhum. Portanto, os Neymans é que estão um bocado mais E o envolvidos Nuno, aqui, né? E o Nuno Abelha. o João Miguel nas vozes. Mas pronto, mas gostamos daquilo e aí sim. Agora, um original do Peter Angel, não é essa a minha onda, nem é essa a minha praia. Não. De todos os talentos que tu tens, todas as coisas que tu fazes, se tivesses que escolher uma, qual é que seria? Escolhia, nesta fase da minha vida, Sim. escolhia se calhar a mais tranquila, escolhia se calhar o design gráfico. Porquê, Ricardo? Porque é muito mais tranquilo. Porque eu preciso de muito mais tranquilidade na minha vida do que todo aquele desalvor que eu tenho desde os 14 anos. Portanto, já tenho. Tu estás com que idade? Eu já tenho 46. 47, em outubro hei de fazer 47, se Deus quiser. Há bocado estávamos a falar daqui do podcast. Sim. É uma pena a tua voz não ser ouvida todos os dias aqui num podcast, num videocast. A gente nem sei porque é que diz que isto é um podcast. Se forem todos como eu, que já nem mete nas plataformas do Spotify nem nada, só deixa o vídeo. A mim não faz sentido estar a pôr nesse lado. É por questão de tempo também? É uma questão de tempo, principalmente, porque acho que há muito para se comunicar e quem gosta de comunicar gosta sempre. Porque há maneiras diferentes e tontas mesmo de ver as coisas por prismas diferentes. Cada um pode ter um podcast seu e transmitir ter os seus convidados. Eu penso assim deste assunto. O que é que tu achas? Há maneiras e milhares de maneiras de fazer podcasts. Não tenho tempo, honestamente. Na altura, o meu live stream saiu, né? Porque estávamos todos em casa. Na pandemia, para quem não sabe, não é? Claro. Pronto, e eu na altura falei isso que a Helena, assim, Helena, está tudo aí a fazer live streams e coisa, malta, e se calhar também vou fazer, vais fazer um live stream, estás tonto aqui. Mas não é como eu falo mesmo. Se for assim já é diferente. E teve um sucesso. Foi bom, foi muito giro. Olha, fiz por exemplo, do Volá. Foi brutalíssimo. Tenho a Iva, por exemplo, criou um Facebook só para assistir àquele... Pronto, foi aí, eu sei, a Iva, que trabalha com a minha mulher, que tinha sido funcionária também no Volá, na Caixa, criou um Facebook na altura para assistir àquele live stream que eu fiz. Pronto, e sei que aquilo teve realmente, e a gente vê as milhares de visualizações que aquilo teve. O que é que a gente fazia na altura em casa? Ou estávamos na televisão a ver sempre a mesma cena, era quantos mortos, quantos infectados, quantos não sei o quê, ou então íamos para ali rir um bocadinho, ouvir umas músicas e a malta, e depois comecei a variar ainda mais. Comecei a dar títulos ou temas aos live streams, não é? Eu assim, olha, próximo sábado vamos ter aqui o live stream dos animais. Quero fotografias dos vossos animais. Bem, o meu telemóvel era ping, ping, ping. Era um com um cão, um com um papagaio, um com um gato, um com uma tartaruga. Eu assim, o trabalho está aqui. Pronto, fantástico. Uma coisa sem trabalho nenhum, gravado no meu estúdio, que a minha mulher nunca quis aparecer para esta Juscelena aqui. Está sempre escondida, só me faz lembrar. É a minha mulher, na altura dos live streams. O meu filho, o Tiago, estava no outro quarto a assistir, e a gata, a Kika, a passar por cima da cama. Mas pronto, era o meu live stream assim. Houve um que eu comecei com umas cuecas na cabeça, porque tinha visto alguém a fazer aquilo de máscara. Eu assim, realmente não tenho os 5 aferidos, não jogo o barato todo. Mas pronto, e divertiu as pessoas, tenho essa noção, divertiu as pessoas, comi bué de biscoitos, adorei comer doces
e esvaziei um bocado a garrafeira lá de casa, porque é que eu também precisava, era o que a gente estava em casa fechado. Pois era. Olha, a tua voz. A minha voz. O que é que tu achas da tua voz? É uma voz, não vou dizer que é uma voz perfeitamente normal, não é uma voz trabalhada, é uma voz. Há vozes e vozes, eu reconheço realmente, pelo menos, há malta que me diz, e a tua voz, porque é que tem a minha voz? É uma voz. Há maneiras e maneiras de colocar a voz, a forma de dicção é diferente, cada um, e eu aprendi a trabalhar um bocado a voz sozinho, a andar na rua do Galhalhás, como estava a conversar há bocado. Sozinho, ia para casa, com a malinha dos CDs, a trabalhar a voz. Boa tarde. 8 minutos depois das 16. Bem-vindos a mais uma hora de emissão. Pronto, e era assim que eu fazia. E canta já não? Nem no duche. Canto quando estou assim, às vezes já Se calhar nunca experimentaste. À série nunca Quando estou com um experimentaste. grãozinho na asa, assim a fazer uma noite, às vezes eu não deixo de samba morrer. Lá saem umas notas e coisas, mas as notas normalmente saem todas ao lado. Desculpa lá, mas é impossível. Se a gente treinasse aí qualquer coisa, não é agora, né? Mas era impossível que com a voz que tens, a coisa não ficasse aí à maneira. A gente tem que ser, isto é assim, podemos ser até multifacetados, mas a gente não tem que acertar em tudo. Nada. Não pode ser. Era o que faltava agora, né? Agora ser cantor também. Oi. Quando olhas para trás, até ao dia de hoje, qual é aqui um resumo agora mais pessoal que tu fazes de tudo aquilo que tu passaste? Ei. E se tivesse que fazer um resumo? E tiveste? Não, tens que fazer. Tenho que fazer. Pode ser um mini resumo. É. Eu acho que o resumo que tenho que fazer é uma coisa muito breve. É felicidade. E cada vez isso é uma pergunta que me deixa assim um bocado, sabes que o ano passado tive assim um mero cagaço, não sei, um infarto de miocárdio, também é coisa que passa rápido, também são 5 dias no Hospital de Santa Maria, mas a gente começa a pensar de outra forma, e a gente quando está ali numa cama a olhar assim para o teto do Santa Maria, diz assim, começa a pensar assim, então se eu me fosse embora agora, o que é que eu levava disto tudo? E eu levava felicidade, garantidamente. Pela vida profissional que levei, pela vida pessoal, pela vida familiar. É fantástico. E, honestamente, eu se fosse desta para melhor, para o pé do Criador, era naquela mesmo. No dia, nunca mais me esqueço, tinha dito à Helena, olha, vou preparar só ali a pena para amanhã ir apresentar a corrida dos burros a Ferrel. E depois tinha a noite com o João Maria, que era a última noite da festa de Ferrel. Pronto, não cheguei nem aos burros, nem à noite. Pronto, acontece aos melhores. Mas isto tudo derivado à felicidade extrema. Portanto, se calhar estiquei-me um bocadinho, estiquei a corda, andei num ritmo doido, e a vida não é para levar assim, é para ser levada intensamente, mas não tanto. Já aprendi isso. Isso é que eu já aprendi, garantidamente. O que é que mudou depois desse dia, Ricardo? A primeira coisa que mudou foi um hábito terrível que eu tinha, que era o hábito de fumar. Portanto, já fumava há 30 anos. Quando entrei no Hospital de Santa Maria, já ia com a 4ª dose de como é que se chama? Aquela droga fixe para as coisas. Para acordarmos? Não, para acordar, para adormecer a dor. Aquela que davam aos tropas também. Já sei, mas... Não me recordo. A nossa farmacêutica já vai ver. Pronto. E então davam-me uma dose daquilo e eu... isto é muito bom. Portanto, eu só sentia a dor no peito. Eu sei que houve malta aí que dizia o PDG estava na festa de Ferrel, foi lá o INEM. Não, estava deitado com a minha mulher a dormir. 4:30 da manhã, deu uma cacoa. Pronto. E então entrei no Santa Maria, na unidade de hemodinâmica, a cantar os anjos. Quero voltar ao ponto de partida. Não me perguntes porquê. E a doutora pergunta-me assim, é que me fez o cateterismo. Só Ricardo, você fumava? Eu sim fumava, doutora. Mas já deixou? Já. Então deixou há quanto tempo? Desde as 4:30 da manhã. Foi das principais coisas que... vai fazer agora um ano no dia 13 de agosto. Portanto, foi das principais coisas que eu me livrei. E que se não fosse por um infarto de miocárdio, eu garanto a ti que ainda hoje fumava. Porque eu gostava mesmo de fumar.
Eu disse isso tantas vezes à minha mulher e a amigos meus. Não, eu gostava mesmo de fumar. Portanto, pronto. E aprendi. Foi de uma vez por todas. Não precisei de pensos, não precisei de nada. Tive tive calores, pronto, a malta depois está naquela fase quase da ressaca da nicotina, não é? Os primeiros tempos não são fáceis, mas acabou. E até, Desculpa, e até hoje? Até hoje, nunca mais. E agora também nunca mais? Não vale a pena. Avisaram-me logo, nunca, mas nunca, nem por brincadeira, num jantar, numa noite, não sei o que, se tu dás uma passa, se fumas um cigarro, pumba, já estás. E eu tenho respeitado isso. Um bocado também, porque eu na altura tinha dito à Helena e tinha prometido à Helena, um dia quando nascer o nosso próximo filho eu deixo de fumar. Pronto. E nasceu o André e eu não deixei de fumar. Também podia-me estar a referir a outro filho, não é? Claro. Que venha ainda. Que venha ainda. Eu acho que ela também já não estava nem para aí, nem ela nem eu. Olha, como é que tu vês, como homem do mundo da música, como é que tu vês hoje a música, primeiro em Portugal e depois... Em Portugal, gosto muito, particularmente, de algumas coisas que se estão a criar. Na música do mundo, já me faz um bocado de arrepios na espinha, nos pelos dos braços. Já não se cria música como a música que se criava na nossa altura. Não somos velhos, atenção, vou lembrar isto outra vez, não somos velhos que estamos aqui. Eu ainda não tenho meio século, mas a música que se faz hoje em dia, o João Maria falou nisso também no podcast, que eu ouvi o podcast do João Maria com muita atenção. E ele dizia que há músicas realmente que hoje em dia nas pistas duram 3 semanas, não duram mais que aquilo, é verdade. Mas nem só essas, cria-se tanta coisa má hoje em dia, tanta coisa má, que aquilo nem merecia sair. É evidente que há gostos para tudo e mais alguma coisa. Há gostos para tudo e mais alguma coisa. Mas a música duradoura, aquela música imortal que a gente hoje ainda ouve, né? A gente ouve Pink Floyd, não é? A gente ouve Dire Straits. Ainda ontem ouvi nas berlingas Dire Straits, soltando ao swing ontem. Essas malhas que nos dizem alguma coisa, que nos fazem, e eu às vezes, fazia noites, olha, uma casa muito gira para fazer isso, aos 3 A's ao Remédio Santo na altura. Eu lembro-me de uma noite que fiz no Remédio Santo, começa a noite assim com uma cena, uma melancolia, mas uma cena entre Marillion, Genesis do tempo de Peter Gabriel, não sei o quê, e é uma senhora que vem ter comigo, desculpe, isto é o The Carpet Crawlers? Eu disse, conhece. Incrível, eu disse, estou canhei, gente, isto é que é a minha praia. Pronto, agora, hoje em dia criam-se músicas que duram 2 semanas, 3 semanas, e aquilo é tipo, pum, 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 não tem arte. Não tem arte. É quase um beatbox que ali existe. Não há. Perdeu-se a essência. Espero que não continue muito assim, porque eu julgo que isto são fases. É tal e qual como o João dizia mais uma vez. O funk julgo eu, há de ter os dias contados. Aí há uns tempos, há uns anos atrás, também era a Kizomba. Né? A malta cá em Portugal e mete Kizomba. Eu disse, mete o quê? Mete a Kizomba, mete aí Kizomba, ok. Um gajo lá tinha que tocar 2 ou 3 de Kizomba. Hoje é funk, só pedem funk. Até no carnaval pedem funk, ok, tudo bem, toca-se ali 2 ou 3. Mas de resto, a música que nos faz arrepiar, que nos faz chorar, que nos faz sentir, que nos faz... essa é que precisa de ser preservada. Vozes como Freddie Mercury, que nunca mais, eu acho que nunca mais apareceu, eu acho que ele nem humano era, eu tenho quase essa convicção, Freddie Mercury nem humano era, uma voz daquelas incrível, não é? Mas tens músicos, guitarristas tremendos como Jimi Hendrix, como Robert Plant dos Led Zeppelin, como vozes incríveis e artistas incríveis que, isso sim era música, pronto. Hoje em dia a gente toca realmente o que tem que tocar, porque as casas precisam de sobreviver, claro. Precisam de vender, têm postos de trabalho, mas faz um bocado de falta uma casa que se dedique a reviver aquelas malhas, aquelas músicas. Eu gostava de entrar um bocado, já disse isto um bocado ao meu amigo João Rivero. Eu disse, João, a gente devia fazer uma digressão aí para os centros de dia.
Já disse isto agora há dias. Vamos fazer uma tour, ou faça a decoração de uma carrinha e a gente vai dar a volta aí aos centros de dia. Não é para tocar pimbas nem nada disso, para tocar música como... e acho que faz falta. E cá em Portugal, os artistas hoje? Sim. Vais fazendo coisas boas? Vai. Então não vai. O fado para ti, Ricardo? Gosto muito atualmente das novas tendências e novas derivações do fado. Ok. Há malta que pode dizer assim, este gajo é tonto, mas esta Maria Joana que saiu agora, sim. Não é? Aquela voz da Marisa, para já a Marisa é a Marisa, caramba, aquela voz da Marisa numa malha daquelas, que é se calhar das coisas mais brejeiras, que Maria Joana, aquilo é um bocado música, é um bocado rancho, com fado, com... aquilo ficou uma mistura tão fantástica. Acho que quem criou aquilo é do outro mundo. É um gênio. Aquilo foi criado por um gênio. Portanto, aquela fusão, o juntar o fado agora a este tipo de coisas. O fado precisava realmente um bocado de ser puxado. Sim. E temos artistas fantásticas para isso. Temos uma Ana Moura fantástica, temos a Marisa, temos tantas... A Bacalhau, temos... tantas artistas fantásticas que podem catapultar ainda mais o fado. Eu acho que os estrangeiros apreciam mais o fado do que propriamente os portugueses. Muitos portugueses. Acho que temos ainda a mania de aquilo que é nosso não é valorizado, não é bom. E agora, ainda bem que falaste nisso. E o facto de nós termos que ter uma lei que obrigue a passar música portuguesa. Assim se vê o estado da nação musical. Devia ser ao contrário, não é? Evidentemente. Assim se vê o estado da nação musical. Portanto, tem que haver uma lei a obrigar as rádios a dizer, o teu repertório tem que incluir por hora X músicas, ou tem que incluir em 12 horas X músicas de expressão portuguesa. Isto era necessário? Não era? Eu acho que faz parte do... Aliás, o fazer rádio hoje em dia, para mim, é daquelas coisas que me faz um bocado de confusão, porque tu ouves uma rádio, seja ela regional ou uma rádio local, as músicas que tocam são aquelas. Certo. Ok? E tu ouves aquela música de uma às duas, e se for o hit do momento, tu voltas a ouvir das 2 às 3. E quer dizer, e é só aquilo. Portanto, a gente ouve aquilo desde as 6 da manhã, nem vou falar em rádios, nem vou falar em nomes de rádios, porque faz-me uma extrema confusão, e às vezes meto-me, enquanto estou a trabalhar durante o dia, meto-me a ouvir. Se isto fosse na minha altura, eu tinha o meu diretor de estação a dar-me na cabeça, já tocaste isso há bocado, então estás a tocar isso outra vez, porquê? Bom, hoje em dia é quase obrigatório, porquê? Porque aquilo vende. Se a pessoa ouvir aquilo de hora a hora... Eles estão a fabricar êxitos, estão a impor aquilo na cabeça das pessoas. Como é que uma pessoa não há de cantar a Maria Joana? Então aquilo, que por acaso é bonita, mas até podia nascer, não é? Exatamente, mas então e os outros que se calhar têm êxitos? Assim se vê como é que andam as coisas quando a gente andamos todos a cantar na rua agora, olé, não é? Pelo amor de Deus, estão com tanta coisa simplesmente fantástica criada neste país, andamos aqui todos a cantar o hit. Pronto, ok, vai ser o hit. É o que é? É o hit, exatamente, é o Kaká. É o Kaká, pronto. O verão 2023 vai ser o Laril. No sábado tive que o tocar numa noite de carnaval de verão. Pronto, é o Laril, má fama, tudo bem. É o que é, mas é o estado da nação. Não deveria ser necessária uma lei a obrigar o locutor de rádio ou o diretor de estação a fazer isso. Devia ser uma coisa que saísse mesmo de nós, como locutores ou como radialistas, digamos assim. Ok, eu vou tocar música portuguesa na minha emissão. Agora seguimos em frente com os chutes e pontapés que vão estar em Peniche. Aliás, estiveram o ano passado em Peniche e vamos a seguir com os Dama também. Boa tarde a todos. Pronto, pumba, e não é música portuguesa de qualidade? Não é, caramba. É preciso haver uma lei a obrigar isto. É que assim nem nunca se chega a conhecer depois as outras e aquelas playlists, já nem vamos falar das playlists, né? Das playlists pagas, isso a parte não me cabe a mim. Não me cabe a mim jogar com essa coisada. Ou cabia. Pois. Aqui cabe tudo, aqui não era. Exatamente. Imagina que encontraste um espelho mágico que vai refletir a tua imagem daqui a 10 anos. Uhum. E o que é que tu vês nessa imagem?
Olha, espero ver uma imagem mais pequena do que a atual. Que eu agora, dia 1 de setembro, tenho consulta já com uma nutricionista. Portanto, espero ver uma imagem mais Vais perder peso? Decidiste perder Epá, peso? tem tudo a ver com a saúde agora. Portanto, digamos, os ideais são outros. A gente, quando sofre uma situação daquele tipo, começa a pensar duas vezes. Olhamos muito para o teto e coisas, se calhar tenho que começar a cortar nisto, naquilo, no açúcar, no café, no não sei o quê. Coisas simples que tu já falaste tantas vezes nelas comigo, não é? Mas que eu nunca liguei, mas que hoje em dia ligo, porque a gente depois fica assim com coisas assim muito pequenino, não é? E pensa de outra forma. Eu tive com uma senhora ao meu lado, uma artista, ela estava mesmo na casa do artista, com 93 anos, quando estive no Santa Maria. Uma simpatia de senhora. Eu adorei estar com aquela senhora lá no quarto do Santa Maria. A irmã dela tinha sido também atriz das novelas, tinha morrido no ano anterior com Covid. Ela disse o meu nome, andei à procura, coisa, não sei. Oh, eu lembro-me desta senhora nas novelas. Mas aprendi muito com aquela senhora e ela deu-me também na cabeça. Eu devia ser o rapaz mais novo que lá andava naquela aula dos cardíacos, era eu. Portanto, abriu-me aqui alguns horizontes e algumas perspectivas. Eu sei se calhar tenho que ter mesmo outra abordagem na minha vida. Portanto, se eu tivesse um espelho em que me visse daqui a 10 anos, queria ver evidentemente uma pessoa mais saudável. Agora já adoro fazer caminhadas com a minha mulher na praia. Adoro. E penso assim, realmente, isto é tão giro. Eu acho que tinha receio que aquilo me doesse as pernas no dia a seguir. Não dói nada. A gente vai quase até o balear e vem uma categoria. Fantástico. E realmente a gente aprecia muito mais a nossa terra. Eu sei, mas porquê que só aos 46 anos é que eu estou a fazer isto agora? Porque apanhei um cagaço? É verdade. Mas pronto, mais vale tarde que nunca. Exatamente. Olha, estavas a falar nisso, estavas a pensar nisso. Até que ponto tu te conheces? Até que ponto tu falas contigo? Até que ponto tu sabes como és? Acho que não é plenamente, porque acho que ninguém consegue atingir a plenitude nisso, mas conheço-me bem. Fazes exames, exercícios de autoconhecimento, conheces as tuas falhas, conheces os teus medos. Aprendi isso com uma pessoa fantástica, uma personagem do século XX em Peniche, chamado Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa. Ele ensinava-nos muitas vezes a fazer uma coisa que era o exame de consciência. Ok. E então fizemos aquilo tantas vezes, em retiros, em reuniões, não sei o quê, que aprendemos. E hoje em dia ainda faço o meu exame de consciência de vez em quando. É verdade. E onde é que eu agi bem? Se calhar não estive bem nesta cena. E tenho que corrigir e coisa. Aprendi muito com aquele homem. Muito bem, muito bem. Vamos a outra. Falaste no espelho. São duas de fantasia. Se encontrasses um mágico da lâmpada, ele só te podia conceder um desejo. Ok. E qual era? Eu pedia-lhe mais 2. E depois esses 2 eram quais? Não, se ele só me pudesse conceder um desejo. Se tu agora pudesses fazer uma coisa que sabias que não falhavas, o que é que escolhias? Este era o momento que eu mais preocupava deste podcast, era este momento das cartas. Realmente, porque deixas realmente a pessoa a pensar e a gente nunca, como não sabemos o que é que tu vais perguntar, a gente não pode preparar nada. Mas se eu lhe pudesse pedir uma coisa, é complicado. Porque a nível profissional eu não pediria nada. Qualquer nível. Tu é que sabes. Só podias pedir um, portanto tinhas que escolher. Mas nem sei. A única coisa que eu pedia, honestamente, acho que pedia saúde. Mais nada. Nada se faz sem saúde. A minha perspectiva está toda aí. Atualmente. Coisa mais simples do mundo. Sem isso não... Não há pão para malucos. Não há pão para malucos. Very good. Se a tua vida acabasse hoje, o que é que lamentarias não ter feito? Olha, eu lamentaria não ter viajado mais, não ter tido mais férias com a minha mulher e com a minha família. Lamentaria bué mesmo. Porque às vezes o trabalho é muito agir, mas não é preciso tanto trabalho.
E a gente tem que cuidar da família e tem que cuidar dos nossos e tem que se mimar um bocadinho também, porque isto não é. E julgo que sim, era mesmo por aí. Era mesmo por aí. Estou a ser o mais honesto possível contigo. Perfeitamente. Então aproveita que ela não termina hoje. Deus queira que não. Olha que a gente. Isso, o na termina. Está bem, está bem. Quais são as coisas que tu não te atreves a fazer, doa o que doer? Quais são as coisas que eu não me atrevo a fazer, doa o que doer? Ia, pá. Tu hoje escolheste. Isso foi a dedo hoje. É que antigamente, vou ser sincero contigo, ela estava-me sempre a cansar com isso, que era antigamente tirava à sorte. Ok. E foi semana passada ou do João. Ou semana passada ou do João. Não tiro nada à sorte. Conforme as pessoas que vierem aqui, eu vou escolher. Pronto, exatamente. Estás no teu direito, que o podcast... Claro. Então... Doa o que doer. O que é que eu não me atreveria a fazer? Por outras palavras, o que é que tu nunca estarás disposto a vender-te por? Epá... Nem sei, eu acho que eu tenho tanta coisa, uma pessoa isto pensando friamente, isto é complicado, essas perguntas são Claro, até porque tu estás ele quer safar sempre do não sei. Não sei. Mas honestamente não sei, porque a resposta mais honesta que eu te posso dar é que honestamente eu não sei. Então quer dizer que estás disposto não a vender-te por não, acho que algumas coisas. a gente o vender em relação a, Por exemplo, a trocares tempo por dinheiro, a trocares objetivos por família, o que quer que seja. Esse tipo de situações, eu acho que é evidente, a gente precisamos todos de dinheiro para sobreviver. É evidente, eu vou dizer, e tal, não, eu não vou trocar agora estas férias porque tenho um trabalho bom para fazer. E não sei. Não sei, honestamente não sei, porque depende das circunstâncias, depende daquilo que tu precisas, daquilo que tu não precisas. Ok. Mas não tenho assim nada. Qual é o teu maior sonho? Ela ri-se. O meu maior sonho é continuar feliz. O que é ser feliz? Ser feliz é tu atingires um pleno de... E atenção que muitas vezes as pessoas que me podem ver eventualmente feliz não quer dizer que eu esteja plenamente feliz. Atenção, isto às vezes é um bocado enganador. A gente quando está na noite e a gente quando está a trabalhar e não sei o que, parece que este gajo bem de felicidade e dá sempre aos saltos, bem disposto e coisa. Às vezes não é bem assim. Mas não é daquelas coisas. O feliz é tu tens que sentir um pleno entre trabalho, família, tens que sentir aquela harmonia. Tens de estar harmonioso, tens de estar bem com a tua consciência, tens de estar bem com o teu corpo, tens de estar bem com tudo, com o ambiente. Tens que sentir que respiras livremente, não podes ter tormentos na cabeça. Isso é felicidade. Isso é felicidade. Não podes ter coisas a atormentarem-te a cabeça. Pronto, e basicamente é isso. Uma pessoa, acredito, porque não é tu teres uma conta recheada com... Não é isso. É por isso que se diz, dinheiro não traz felicidade. Como é que tu és emocionalmente? Frágil. Extremamente frágil. Parece que sou uma pessoa que está a rir desde que acorda até se deita, mas calma lá. Como é que até que ponto tu conheces as emoções? Conheço. Assim que me arreio, conheço. E sei quando me estou a arrear. E tenho muitos momentos que me arreio. Mas preciso mesmo desses momentos, percebes? Eu consigo-me arrear, digamos assim, emocionalmente, ao ouvir música. Das formas mais reais de uma pessoa se emocionar, de uma pessoa... E isso faz muito bem, esses momentos fazem muito bem, atenção. Porque a vida não é uma felicidade plena, como eu já te disse. Fazem bem. Tenho momentos, por exemplo, olha, e vem aí a festa em honra de Nosso Senhor da Boa Viagem. Há um dia muito importante em que eu vou apresentar e ajudar a apresentar a Procissão do Mar, lá embaixo, na Ribeira.
e que sou eu, e que ainda bem que não sou só eu, sou eu, Ângela Malheiro, José Manuel Cordeiro, mas eu aviso-os sempre. E aí há uns anos tivemos uma reunião com o Padre Diogo e eu disse, vocês quando verem que eu não digo nada, nem me digam nada a mim, é porque não estou mesmo lá, eu apaguei. Apago, emocionalmente apago, porque escangalho-me todo. Porque aqueles momentos ali mexem muito com as pessoas. A gente vê, a gente começa a ver ali malta com uma devoção tremenda que vêm de todos os pontos do país e começa já a perceber-te assim, o que é isto? E como eles estão? Começas a chamar aquelas companhias, ou acho que todos nós temos alguém da nossa família ou dos nossos amigos que faz parte do mar, anda ao mar. Acho que todos nós temos pessoas que perdeu alguém no mar. E isso mexe muito comigo. A imagem mexe muito comigo. Toda aquela devoção, aquele ambiente lá embaixo, uma cena... Tu choras com facilidade, ou nem por isso? Completo. Sou um chorão. Juro-te. Sou um chorão. Eu digo-te a ti, honestamente, dou por mim muitas vezes a ouvir músicas especiais e não sei o quê em casa e coisas assim. Ai, pá, o que é isto? Outra vez arroz. Pronto. Já me escangalhei todo. É verdade. É verdade. Mais pura das verdades. Estas duas ficam para o fim. Ai. São tranquilas. Super tranquilas, super tranquilas. Vou aqui baralhar. Gosto muito de fazer este jogo. Na realidade, feito de uma forma... Se qualquer dia vamos fazer um podcast só com isto, que é das coisas que mais salvará a humanidade, que é a questão de percebermos os valores e de sabermos jogar com eles. Vou-te aqui passando e tu vais dizendo qual é que escolhes. Ok. O primeiro é a intuição e o segundo é o rigor. Qual é que preferes? O rigor. Inteligência. Agora tenho que escolher entre o rigor e a inteligência. O rigor. O equilíbrio. O rigor. A eficiência. O rigor. Generosidade. E a generosidade. Troca. Estamos quase a acabar. Este é muito grande. Autocontrolo. Que era a pergunta que eu tinha a fazer a seguir, curiosamente. Autocontrolo. Isso nunca deves fazer uma pergunta de autocontrole a um gajo que deixou de fumar há quase um ano atrás. Isso é muito complicado. Mas não ponhas em cima da generosidade. Respeito. Podes trocar. Só falta 4. Descontração. Deixa lá estar o respeito. Beleza. Opa. Amabilidade. Sim, deixa estar o respeito. E sucesso. Deixa estar o respeito. Agora, é importante duas coisas. Isto para ti é o quê? E esta também. O respeito e o sucesso. O respeito, julgo eu, foi um dos maiores valores que me foi incutido na minha vida, pela minha família. Seja desde pequenino. Eu espero que este seja um daqueles valores que nunca se perca. Vê-se e ouve-se muitas vezes que e não vamos falar só nas escolas. Eu sempre fui muito brincalhão, como estava a dizer, desde me chamarem palhaço na escola primária, mas nunca faltou respeito a um professor. Nunca. Isso vanglori-me por isso. Eu e a malta da nossa... pelo menos ouvir coisas como a gente ouve hoje em dia com os professores, e não só com professores, com idosos, com tudo e mais alguma coisa. Agora, respeito não. Falta de respeito não. Respeito sempre sim, sem dúvida alguma. O sucesso. Espera. Ok. Espera. Pensava. Falta só uma daqui. Falaste do respeito dos outros. Sim. E como é que está agora, hoje, o teu respeito por ti? Sim. O meu respeito por mim julgo que está muito mais afincado do que há uns tempos atrás.
esta situação, porque a gente passa estes problemas de saúde, mais coisas, deixa-nos, abre-nos aqui novas perspectivas. Digo-te isto mais uma vez. E uma delas é o respeito. Temos que ter mais respeito por nós. Porque isto não pode ser tanto facilitismo, tanto disto, tanto daquilo. Não pode. Tem que haver respeito. Portanto, temos que respeitar o nosso corpo, saber, se calhar não conhecia bem os meus limites. Certo. A nível de descanso, a mim diziam, havia muita malta que dizia, como é que tu consegues? Sei lá, como é que consigo? Consigo até que ir para o lado, pronto. Mas comecei a ganhar muito mais respeito por mim, sem dúvida alguma. Muito bem, parabéns por isso. Agora sim, sucesso. Sucesso, olha, sucesso é o que eu acho que o sucesso é o que todos nós, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, queremos sempre alcançar. É sucesso. Pronto, há malta que a sua vida profissional não exige grande sucesso. Um empregado de escritório, se calhar, em que se limite só a fazer aquele tipo de funções básicas, não precisa de sucesso quase para quê? É claro, ele tem que fazer o trabalho dele bem feito. Mas não é um sucesso visível, digamos assim. Na nossa área um bocado mais artística, digamos assim, o sucesso, pronto, é visível. É claro que é visível. Temos alturas que temos mais sucesso, outras alturas que temos menos. Acontece perfeitamente. Se fosse sempre sucesso, nem o Cristiano Ronaldo, não é? Que é uma das personagens com mais sucesso do mundo. Mas também tem as suas falhas. E cai muitas vezes em... É complicado. É sim, senhor. Basta uma palavra. Eu gosto muito da palavra sucesso. Sim, sem dúvida alguma. E gosto muito do sucesso. A todos os níveis. Sim. Que há dias estava a comentar aqui com... Não sei se foi aqui. Não foi aqui, foi de uma palestra que nós fomos dar e estava lá uma colega, diretora do instituto muito grande cá em Portugal, e ela estava a dizer uma coisa que eu nunca tinha pensado daquela maneira, que era... Nós confundimos uma coisa que o povo português, agora vou falar mesmo de duas coisas distintas. A primeira é de dinheiro, o dinheiro em si, tem que ter, não tem a ver com sucesso. O dinheiro, nós culturalmente ainda temos muita alergia a falar de dinheiro. E ela dizia uma coisa curiosa, que era, por um lado, trabalhamos uma vida inteira para ganhar dinheiro e, por outro lado, temos vergonha de dizer que gostávamos de ser ricos. O que é um contrassenso. Completo. Sem dúvida. E ela dizia, ou não precisamos de dinheiro e nem sequer precisamos trabalhar, ou aceitamos que o dinheiro faz falta e não há problema nenhum, se é para ter, evidente, que tenha o máximo. E dizia outra coisa, que era dessa questão do sucesso, que é 90% dos portugueses não imaginam o mal que andamos a fazer ao país por não querermos ser ricos. E eu pensei assim, o que ela vai dizer o quê? E fiquei parvo a pensar naquilo, que é porque o PIB, o investimento dos estrangeiros cá, a venda de Portugal lá para fora, tudo isso nunca vai crescer porque nós não queremos crescer. E portanto não é a pessoa que prejudica a ela própria, é um país inteiro que nunca chegará aos calcanhares de uma Alemanha, de uma Noruega, de uma Suécia, porque tem medo dele próprio conseguir o máximo. Exatamente. E isto multiplicado por 11 milhões de pessoas é uma carga de trabalho. Ui. E eu nunca tinha pensado nesta cena, mas desta forma. Eu já tinha pensado que isto qualquer dia não é nada nosso. Isso já nos apercebemos. Por exemplo? Já nos apercebemos, não é? Porque quando vêm chineses e compram EDP, e vêm franceses, compram não sei o quê, isto qualquer dia não é nosso. E depois? E já fomos um país, pelo menos é o que os livros de história dizem, não é? Conquistámos o mundo. Ou é só naquela música dos Da Vinci, do Conquistador? Eu não sei, porque a gente não estava lá para ver. Claro. Mas todos os livros de história dizem, até o Camões só tinha 8 dias. Agora, como é que é possível termos chegado a este ponto em que o país está como está, não consegue praticamente assegurar cuidados... Só vamos falar dos cuidados de saúde, que me faz uma confusão extrema não haverem médicos de família disponíveis. Como é que isto é possível? Está aqui qualquer coisa má. E como é que ainda não surgiu de tantas mentes brilhantes que eu acredito que Portugal tenha,
Como é que ainda não surgiu uma mente brilhante com uma fórmula que diga assim, calma, eu tenho aqui a maneira de corrigir isto. E andamos aqui, dando pano, pessoas à espera meses e meses e anos por uma consulta. Estamos no século XXI. Eu acho que está aqui alguma coisa que não está bem. Agora, vêm os outros, ficam com o que é nosso. Eu, às vezes assusta-me ver documentários lá de cima, do norte, do vinho do Porto. Mais uma família belga, mais não sei. Isto, qualquer dia até o vinho é deles. Isto era tudo nosso, de antes. Agora estão a ficar-nos com tudo. Não sei se a malta está... É que qualquer dia trabalhamos todos nós para eles. Sim, sim. Sem dúvida alguma. Sim. Todos nós e os nossos filhos, os nossos netos vão trabalhar para eles que nem sequer eram de cá. Não sei se temos bem a percepção. Deve ser a bússola, está um bocado variada. Sim, eu acho que sim. A bússola mental. A gente tem um grande complexo de vencer, do que é que os outros vão dizer. Devemos ser o único país do mundo, quando calha o Euromilhões, ninguém sabe quem é. Nos outros países a malta faz uma entrevista, lança bolos, e o que é cultural, não há stress. Ter $1 milhão é uma coisa tranquilíssima. E nós aqui temos esta fobia completamente de uma coisa que lutamos todos os dias e que até imigramos e que até limpamos e que até fazemos isto por uma coisa que depois vamos dizer ele não é bem a saúde, ninguém está a falar de saúde, estamos a falar de dinheiro. Exatamente. Não é de saúde. Exatamente, mas é verdade. Por essa lógica todos os ricos eram doentes. Tá bem, tá. E todos os pobres tinham saúde, e não é verdade, são coisas distintas. Exatamente, mas torna-se preocupante numa fase como estamos, torna-se preocupante o rumo que as coisas estão a levar. Também acho que sim. Ricardo, últimas 2 perguntas. Ok. Esta é mais simples, mas nunca esquecer, gostava de dizer esta frase, mas nunca esquecer que simplicidade não é brejeirice. Simplicidade é um passo à frente da complexidade. E isso foi profundo. Dito pelo brasileiro que eu já me lembro, já vou dizer o nome dele. Tem sentido para ti o que fazes hoje e a vida que levas hoje? Tem, ainda tem. Daqui a uns tempos pode não ter, atenção. Neste momento tem. Muito bem. Momento tem. Sim. Curto e grosso, exatamente. Não há mais explicações. Tem. E esta aqui que é muito gira. Sem medos, sem bloqueios, sem televisão, sem rádio, sem câmaras a filmar, sem ninguém a ouvir. Quem é que tu és quando ninguém está a ver? Sou um dos gajos mais felizes do mundo. Honestamente, sou um tonto do caramba. Sem nada, sem... Nem roupa posso ter, mas sou um tonto à mesma. Completamente. A minha mãe vai dizer, ai filho, agora és tonto. Agora este... É mãe, é assim. Sou mesmo, tenho esta tontura, tontice, digamos assim, natural. Não sei, mas isto vem muito da minha mãe, porque a minha mãe é assim mesmo. A minha mãe é uma bem disposta incrível, fantástica. Aquela mulher é uma força da natureza. E isto vem da minha mãe, garantidamente, seguramente. A minha mãe escangalha-se a rir comigo. Eu e a minha mãe somos... Está bem. Que mensagem é que tu queres deixar agora, nesta altura, aqui para a malta que te está a ver, sobre aquilo que te apetecer? Olha, eu acho que a mensagem mais simples e mais honesta é... Olha, isto não indo roubar a frase a ninguém, mas é um bocado fácil o favor de ser felizes. Porque a vida é tão... Isto é tão rápido. A gente às vezes não tem noção o quão rápido isto é. Continuo a dizer mais uma vez que a gente, quando leva um apertãozinho, começa a encarar a vida de outra forma, quando leva um apertãozinho, e fica cá para contar. Porque há alguns que não ficam. Atualmente, dos sítios que mais encontro pessoas, ou quase sempre as mesmas pessoas, e detesto quando isso acontece, é quando a gente se encontra em funerais. Isto antes não acontecia. Portanto, estamos a chegar a uma fase da nossa vida, e uma altura da nossa vida, uma certa e determinada idade, e hoje em dia, com tantos problemas de saúde que existem, tantas vertentes, cancros, AVCs, seja o que for, a gente só tem que ser felizes.
Só têm que ser felizes. Era só isso. Mais nada. Não. O trabalho tem que ser feito? Tem. Temos que ganhar dinheiro para pagar as contas todos os meses? Temos. Isso a gente já sabe. Estamos formatados para isso. Agora, não vamos adiar a felicidade. A felicidade tem que ser vivida todos os dias. Todos os dias. Não digo que andem aí a fazer figuras parvas, como eu às vezes, mas tem que ser vivida. Temos que ser felizes, temos que nos sentir bem connosco próprios, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos animais. Eu adoro a minha gata, manda a gata ao ar, a minha Kika. Tenho que ser feliz. Hoje em dia dou muito, muito valor a isso. E acho que se não for assim, não faz sentido. Não faz sentido. É o que é. Uma alegria enorme, um prazer enorme. Muito obrigado. Espero que continues aí a espalhar magia por tudo quanto é sítio. Muito obrigado. Excelente companhia, excelente conversa. Um grande abraço para ti também. Grande abraço. Ficamos obrigado. por aqui. Obrigadíssimo. Obrigado a todos por mais um episódio e por mais conversas de gente que ama a gente. Aqui foi o caso de hoje, gente que ama a gente e que se ama a ele próprio. Voltamos para a semana. Um abraço a todos, fiquem bem.